Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. Espero aí que estejam nos estudos aplicados com muita disposição. Temos muito a percorrer aí, não desanima não, vamos em frente, tá bom? Nós sabemos que o pouco desenvolvimento da faculdade do ser humano ainda não permite a compreensão íntima de Deus. Mas veja, na aula passada nós estudamos a providência divina, que é tudo que está ao nosso dispor aí para a nossa evolução espiritual, com a lei de misericórdia, as leis de Deus atuando sobre nós aí para nós evoluirmos espiritualmente. O homem, quando estava na sua infância espiritual, ele tinha pouca compreensão de Deus, ainda fazia representações antropomórficas de Deus. E aí? Já tem um conceito do seu Deus? Como é que está o seu Deus aí? Como é que você vê Deus, né? Vê no sentido de como é que você conceitua Deus aí para você. Já conseguiu? Ótimo, isso é um grande caminho, né? Então, mas à medida que esse homem ele vai evoluindo, melhorando o seu intelecto, o seu senso moral, ele vai buscando a fundo mais as coisas, não é? Vai compreendendo melhor com a razão, a sã razão, né? Mesmo assim, a gente vai compreendendo melhor, mas de forma ainda incompleta de Deus. A gente não tem todas essas informações de Deus, a gente não consegue buscar isso, essa intimidade, o que é Deus lá na sua intimidade, né? Então nós vamos ver que Abraham Lincoln, ele fala uma coisa interessante para nós. Abraham Lincoln, presidente americano, disse o seguinte: posso compreender como seria possível o homem olhar com os ares de superioridade para a terra e ser ateu. Olhar para a terra e ser ateu. Mas não posso conceber como poderia levantar os olhos para o céu e dizer que não há Deus. Olha que lindo que ele fala, né? Então, por ora, ainda nos é muito difícil falar sobre Deus, né? Nós somos... mais importante de tudo isso, né? Apesar de ser difícil a gente falar, o importante é que nós sintamos nos nossos corações esse Pai Criador, bom, justo, né? Que nós temos aí ao nosso favor, emanando esse amor para nós, que isso fortaleça a nossa fé, nossa força para nós caminharmos aí na nossa evolução espiritual. Então aprendemos com Jesus que a verdadeira adoração a Deus se faz em espírito, pelo exercício do nosso eu espiritual, usando o pensamento, o sentimento e a vontade. Veja, o espírito usa o pensamento, o sentimento e a vontade, e em verdade, sinceramente, não só na aparência. Isso aí é dentro de nós, em pensamento e sentimento e em vontade, né? Adorar a Deus. Adorar a Deus é fazer a vontade dele, o nosso Pai, ou seja, cumprir as suas leis. Isso está lá em João, capítulo 5, versículo 30, capítulo 6, versículo 38, né? É fazer a vontade dele, cumprir as suas leis, as leis divinas, amá-las e respeitá-las, né? Hoje nós vamos ver o que é panteísmo. Vocês sabem o que é panteísmo? Panteísmo é a visão de que o universo, a natureza e Deus, a divindade, são idênticos. Panteísmo é isso. O universo e a natureza são a mesma coisa. Os panteístas, portanto, não acreditam em um Deus criador ou antropomórfico. A palavra deriva da palavra grega pan, que significa todos, e theos, Deus. Então é como se a criação não tem criador, né? A natureza e Deus é a mesma coisa, né? Tudo é Deus e tudo é a natureza. Isso é, e Deus é a natureza. Tudo é Deus e a natureza é Deus, né? Deus é a natureza e a natureza é Deus. Estou fazendo uma confusão aqui, né? Mas é isso. É uma mistura, é mistura mesmo. Deus está em tudo e a natureza também é Deus e Deus é a natureza, né? Por isso que Kardec, lá na questão 14, ele vai perguntar:
Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Está perguntando aqui do panteísmo, né? Será que Deus é um ser distinto ou ele é todas as inteligências numa coisa só, tudo junto, né? Fazendo uma coisa só. E ele vai dizer, se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. Lembra que Deus é a causa primária de todas as coisas. Ele não pode ser o efeito. Ele é a causa. Ele é a causa de tudo, tá? Tá respondendo os espíritos, a resposta dos espíritos, tá? As forças que regem a natureza estão sob o comando de Deus. Isso que a gente tem que estar muito claro. Logo, não poderiam representá-lo. Nem ser o resultado dessa união. O orgulho, olha, isso aí é que atrapalha as pessoas, viu? Chama-se orgulho e vaidade humana. E mais um ingrediente aí, que são os piores vícios, que é o egoísmo. O orgulho, vaidade e egoísmo. Orgulho e egoísmo, o negócio é assustador, gente. Isso aí é uma derrocada para o ser humano, né? Então, o orgulho e a vaidade humana é que provoca essas distorções de entendimento. Porque o homem quer ser Deus, né? Então ele acha isso. Não, não é isso. Deus é o Criador. Deus é a causa. A causa. As criaturas são o efeito, né? À medida que alcançamos a iluminação espiritual, tudo fica mais claro e conseguimos ver a Deus como Ele realmente é. Uma consciência energética de interação universal que está em todo lugar e ao mesmo tempo em lugar nenhum. É isso. A gente tem que ter esse entendimento que é o pensamento de Deus aí, a consciência maior do universo. Lá na questão 15, Kardec pergunta: que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, que pensar da doutrina panteísta. Olha, ele pergunta da doutrina panteísta. Eu vou imaginar que tem uma amiga que conta sempre essa história e eu gosto quando ela conta esse exemplo. Eu não sei se vocês gostam de sagu. Sagu? Só pra gente fazer uma analogia. Sabe sagu? Eu gosto, hein? Podem trazer para mim sagu. Eu gosto muito de sagu, acho uma delícia. Sobremesa maravilhosa para mim. O sagu, quando ele tá na tigela, tá cheio daquelas bolinhas dentro da tigela. Isso é o todo. É o todo. Só pra gente fazer uma analogia aí. Quando sai uma bolinha daquela para fora, ela vai se individualizar no mundo. Tudo bem? Ela tá fora ali da tigela. Ela fica única. Só que quando ela volta pro todo, ela perde a sua individualidade. Isso aí chama-se panteísmo, que eu tentei explicar antes, né? Que tudo tá no todo tá no tudo, Deus tá no todo, Deus tá na... Aquela confusão que eu fiz, que vocês ficaram com a cabeça perdida ali. Vamos imaginar o sagu, fica mais fácil, né? Deus está na natureza, a natureza está em Deus. Então está perguntando aqui isso, Kardec está perguntando da doutrina panteísta. Ele diz, não podendo ser Deus, o homem quer pelo menos ser uma parte de Deus. Isso é, os espíritos chamam a atenção, olha, o homem quer ser Deus de qualquer jeito e não dá, não querer ser Deus, não é. O homem é uma criatura. Deus é uma individualidade cósmica, única e sem comparação ou associação com outros seres, pois em caso contrário seria vulgarizado, né? Deus não é o universo, mas dele permanece em suas leis imutáveis, que lhe conferem ordem e harmonia. As leis de Deus é que tomam conta de todo esse universo. Leis de causa e efeito, lei da reencarnação, olha quanta lei, lei de misericórdia, lei de amor, justiça e caridade, que é a maior delas, lei de solidariedade, nós temos várias leis, nós temos que conhecê-las, né? A inteligência de Deus se revela nas suas obras, como a de um pintor de um quadro. Quem pinta aí? No quadro que você faz, tá lá, um pouquinho de você, né? Mas as obras de Deus não são o próprio Deus. Tá?
As obras de Deus não são o próprio Deus. Ele está na obra, mas ele não é Deus. Como o quadro não é o pintor que o concedeu e executa. Isso está lá na questão 16, Kardec dá esse exemplo. Quando nós pintamos um quadro, tem um pouquinho de nós ali no quadro, do artista, né? Aquele que pinta, o artista. Assim, mas o quadro não é Deus, tem um pouquinho de Deus. Acho que fica claro assim, né, gente? O sagu e a pintura, a questão 16 esclarece bastante. Consequentemente, o pintor e o quadro não se confundem, mas permanece a ideia do autor enquanto sendo a essência do quadro. Da mesma forma, Deus e a criação não se confundem, mas permanece a inteligência como sendo a própria essência, geradora e mantenedora da obra. Tá lá a inteligência de quem criou aquele quadro, mas não é Deus, tá? Não é panteísta. À medida que se vão alargando os conhecimentos humanos, aquela imagem medíocre que tínhamos de Deus vai se alargando. Deus deixou de ser um ser provinciano para se tornar universal. Quem diz isso é Brown, diretor do projeto Apollo, responsável pelo envio do homem à Lua. Olha aqui, coisa que ele fala. Eu vou repetir, porque olha o que ele fala. O projeto Apollo, que levou o homem à Lua. À medida que se vão alargando os conhecimentos humanos, aquela imagem medíocre que tínhamos de Deus vai alargando-se. Deus deixou de ser provinciano para se tornar universal. É esse Deus cósmico, gente. Não é mais aqui um Deus da Terra, é um Deus do universo inteiro. Vai ampliando a nossa consciência e a gente vai entendendo melhor com o crescimento aí da humanidade, da evolução da humanidade, crescimento no sentido de evoluir, né? Nós vamos entendendo melhor Deus. E quando chegarmos a espírito de alta envergadura, crístico, enxergaremos a Deus, veremos a Deus e entenderemos Deus, compreenderemos melhor Deus. Por enquanto, se torna até um mistério, né? Deus é um mistério, é um mistério. Bom, gente, que Deus fique conosco sempre, que nós, aliás, Ele está sempre conosco. Nós que precisamos nos ligar a Deus, entender as leis, desenvolver a virtudes, tanta coisa nós precisamos fazer da nossa parte aí. Vamos nos ligar a Deus nas nossas orações, tá bom? Vamos ligar a Deus e vamos colocar Jesus nos nossos corações. Bons estudos para vocês, graças a Deus.